Precisamos sair, che! Imagine a TV viajando no tempo pra mostrar o passado. No passado em todo momento. Imagine a vida, as pessoas e os sonhos de outros séculos. Antigos privilégios. 500 anos, o Brasil República na TV. Pra todo mundo ver. Vem também. 500 anos, o Brasil República na TV. É isso aí. Em janeiro de 1961, o presidente JK passou o governo do Brasil a Jânio Quadros, eleito por grande maioria de votos. Mas o novo presidente surpreendeu o país, renunciando ao cargo 6 meses depois de empossado. Tá aí, papai. Veja no que deu votar no Jânio. De esquerda como sou, eu não podia votar no Marechal Lott. E eu? Nem no Lott, nem no Jânio. Mas o Jânio era honestidade e austeridade. Ele ia varrer os ladrões do país. E não varreu por quê? Porque forças terríveis se levantaram contra ele. Desculpa mais ridícula. Agora, nossa esperança é o João Goulart. Mas talvez ele não tome posse. Porque é comunista? Invenção dos golpistas. Eles sabem que esse Jango é uma cria de Getúlio Vargas. Esse Jango, francamente, eu não sei. Ele se elegeu vice-presidente com o apoio da oposição e da situação. Os militares e a elite não aprovam a visita dele à China. Desconfiam da sua preocupação com justiça social. Desconfiam só? De novo já se fala em golpe? E onde há fumaça, há fogo. O Brasil nas mãos de um comunista disfarçado. Se o Marechal Lott fosse o presidente... Com licença. Vamos deixar de conversa, senão a comida vai esfriar. Ainda mais hoje que eu caprichei no almoço. Debaixo de muita resistência política, Jango é empossado e propõe importantes mudanças no país. A rejeição da elite aumenta quando ele decreta a desapropriação de refinarias de petróleo e terras improdutivas. Aquele cara ali atrás não tira o olho de você. Tá com ciúme? Não, tô preocupado. Tem espião em todo lugar, a serviço de gente que quer derrubar o Jango. Eu sei, papai já me disse pra ter cuidado. Ele também que se cuide. A situação é grave. O apoio de Jango a marinheiros amotinados por melhores salários é a desculpa que faltava para sua deposição por generais em busca do controle do país. Maria Clara, já saiu, Nevinha? Por que, Mendes? A rua está cheia de soldados e tanques. Estão prendendo todo mundo. Ah, papai, hoje é 1º de abril. Tudo isso deve ser mentira. É verdade. As tropas controlam tudo. Serviços essenciais, universidades, meios de comunicação. Um golpe militar? Atenção! No caso de 3 ou mais pessoas reunidas em frente ao jornal, mande dispersarem. Dispersarem! Se não dispersarem, atirar para cima. Atirar para cima! Se ainda não dispersarem, atirar para matar. Atirar para matar! O que é isso? Quero dar uma olhada no que você tanto escreve aí. Mas só estou trabalhando. Eu também. Cala a boca. AI1 é ato institucional. Ato institucional número 1. Autoriza o Congresso a colocar o Marechal Humberto Castelo Branco na presidência da República. E também derrubar governadores, reformar oficiais das Forças Armadas, demitir funcionários públicos e investigar pessoas. Também. É para o bem do Brasil. Mas isso está certo. Tudo está certo e não pergunte mais nada. Nem sobre nosso filho. Nosso filho é adulto e bem informado. Só se prejudicará se quiser. No meio rural, trabalhadores são presos ou mortos. Na maioria dos sindicatos urbanos, os militares instalam inquéritos e caçam ou prendem líderes. Todos os movimentos considerados contra o regime tornam-se ilegais. Já tem muito estudante preso. Agora todo cuidado é pouco. Principalmente na rua. Não podemos mais sair juntos. Nem na passeata. Lá é que é arriscado mesmo. Estão seguindo a gente.
que aconteceu, meu bem? Chegou mais cedo. Fui afastado. Mas como? Meu nome estava na lista de aposentados. Você procurou o reitor? Sim, ele estava em reunião com um coronel. Dos males o menor. Pior é desaparecer. Os militares também interferem nas eleições. O ato institucional número 2 extingue 13 partidos políticos e estabelece o bipartidarismo no país. Aliança Renovadora Nacional, ARENA, de apoio ao regime, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, de oposição. Agora o presidente pode caçar por 10 anos os direitos políticos desses comunistas. Aham. Pode também fechar o Congresso Nacional quando bem entender. Aham. E se for preciso, daremos um jeito nas eleições estaduais. Que jeito, general? Tornando-as indiretas. Como já será indireta a eleição do novo presidente. Ato institucional é para essas coisas. Mas e a situação nos quartéis? Bem, os militares não estão unidos como aparentam, mas a maioria é da linha dura. Realmente existe disputa nos quartéis pela sucessão do Marechal Castelo Branco. Vence a linha dura, com a indicação do nome de outro general, Arthur da Costa e Silva, então ministro da Guerra. Mas esse Costa e Silva, hein? Fecha o Congresso, muda a Constituição, endurece a Lei de Segurança Nacional e agora... Agora ele fez o quê? Arrocha mais a imprensa. Mas a lei de imprensa quem fez não foi o Castelo Branco? Foi, um mês antes de sair. Ficou para o Costa e Silva aplicar e ele começou para valer. Está proibido falar no arcebispo Helder Câmara. Mas eu falo. Vou dar uma nota sobre a viagem dele a Moscou. Alô? Tenho novidades. Ele está escrevendo sobre o Padre Vermelho. A censura impede a imprensa de mostrar as falhas do regime. Não deixa falar na crise financeira dos pequenos produtores e nos baixos salários dos trabalhadores afligidos pela carestia. Só isso de pão, Sandoval? Tudo tá ficando pela hora da morte. Meu patrão disse que é por causa da gasolina que tudo sobe. Só o salário não sobe. Cozinheira não faz greve, mas cobrador de ônibus pode fazer. Podia, não pode mais. Agora toda greve é ilegal. Quem dá aumento é a justiça. Mãe, ainda tô com fome. Eu também. Chama a justiça, Sandoval. É melhor chamar teu patrão para explicar. A censura também esconde a corrupção. Boa parte dos recursos financeiros do país beneficia projetos públicos e privados entregues a gestores que não prestam contas a ninguém. Meu Deus, meu Deus! Em sério, o que é que você tem? O banco não aprovou o empréstimo para ampliação do hospital. E seus amigos no governo? Aquele da Previdência Social poderia lhe encaminhar alguns doentes. Aí o banco aprova o empréstimo. Cleuzinha, que ideia ótima você me deu. Eu devia ter pensado nisso antes. A repressão desgosta aliados que rompem com o regime e passam para a oposição. Nas ruas, protestam operários e estudantes. A polícia intervém e mata o secundarista Edson Luiz, de 18 anos. Ondas de protesto cobrem o país inteiro. A passeata dos 100 mil percorre as ruas do Rio de Janeiro. Isso é que é passeata! Valeu, companheiro! Ah, não teve medo de apanhar ou ser presa, hein? Na hora eu nem pensei nisso. Tiraram foto minha com o cartaz Militares nos quartéis. O meu cartaz era cadeia para os assassinos do regime! Vocês dois, façam o favor de me acompanhar. Estão nos chamando de assassinos. Assassino é o comunista que assalta e mata na cidade e no campo. E o pessoal do MDB? Ofende as Forças Armadas no Congresso. Esses comunistas estão desafiando o exército. E até os Estados Unidos. Esse sequestro do embaixador americano
É o cúmulo. O regime tem que endurecer mais. Aham. Com o ato institucional número 5, o general Costa e Silva fecha o Congresso, põe assembleias estaduais e câmaras de vereadores em recesso, caça parlamentares e até defensores do regime. E a censura fica mais forte. Virou rotina recolher edições já nas bancas, prender jornalista, cantor e compositor. Mas soltaram o Chico, o Gil e o Caetano. Vão para o exílio em Londres. Não terão descanso se ficarem no Brasil. Você não está falando demais. A qualquer momento chega o censor. Que se dane. O senhor me acompanhe. Temos uma conversinha que não pode ser aqui. Não, por favor, não. Você sabe quem tá gritando, não sabe? E você, repórter, peça a Dom Helder pra tirar você daqui. Alô? Desculpe incomodá-lo, general, mas o meu filho desapareceu. O senhor pode me ajudar? Gostaria, mas não tenho notícia do seu filho. Como se descobrirá anos depois, centenas de prisioneiros políticos do regime foram enterrados sem qualquer identificação. Nada disso repercute na imprensa nacional censurada. E nós não temos ninguém para pedir por Maria Clara. E se tivesse, ajudaria. Agora tem pena de morte. Eu morro de medo. Uma doença mal explicada em curto período do general Costa e Silva no governo. Assume o general Emílio Garrastazu Médici. O general Médici, mal visto no exterior. Que absurdo! Também acho. Como podem transformar o nome do general Médici em sinônimo de repressão e violência? Coisa do arcebispo Helder Câmara e outros comunistas. Essa gente devia ficar no exterior de uma vez por todas. Brasil, ame-o ou deixe-o! I love Brazil, but there were never so many political deaths in Brazil as in Médici's government. My friends and I have little hope for a free country, especially since soccer is a passion which makes Brazilians forget their reality. Maria Clara, você foi maravilhosa. Quero dizer ao mundo o que a ditadura fez comigo. Agora é que ninguém segura mesmo a seleção. O Brasil tem um presidente que gosta de futebol. Pois eu daria tudo o que tenho para ver meu filho de novo. Nosso filho fez uma escolha. Cada um é responsável pela escolha que faz. A alegria nacional também é pelo aumento da produção industrial, as grandes rodovias, as hidrelétricas, as siderúrgicas. É o milagre econômico, anunciado pelo ministro da Fazenda, Delfim Neto. Mas tudo isso ainda não beneficia o povo. O presidente diz que a economia vai bem, mas o povo vai mal. É só ter paciência que o bolo vai ser dividido com a gente. Quem te disse isso? Meu patrão e o ministro Delfim. Só vendo pra acreditar. A sopa acabou. Ah, eu queria mais. Eu também. A crise mundial do petróleo contribui para o fim do milagre econômico. O regime militar coloca na presidência da República o general Ernesto Geisel. Ele anuncia uma abertura política lenta, gradual e segura. Essa abertura só serviu para dobrar o número de parlamentares da oposição. Vamos continuar engolindo este sapo? Não temos outro jeito. O governo está sob pressão popular. Vai revogar o AI-5. Aham. Mesmo assim, a opressão do regime continua. Prisões seguidas de morte são explicadas como atropelamento durante tentativa de fuga. Outras mortes são atribuídas a suicídios. É o caso do jornalista Vladimir Herzog, da TV Cultura de São Paulo, e do metalúrgico Manuel Fiel Filho.
Você soube? Um general foi demitido por causa das mortes em São Paulo. Pois é. Olha, meu bem, nem tudo está perdido. Não se iluda. A demissão desse general Edinardo Ávila não garante que agora os direitos humanos sejam respeitados. Vai continuar morrendo gente. O regime não se entrega. A oposição não desiste. No fim dos anos 70, passeatas contra a dívida externa e o domínio do capital estrangeiro e greves por aumento de salário são cada vez mais frequentes. Companheiro, seja um dos 300 mil metalúrgicos em greve no ABC Paulista! Companheiro, abalamos a ditadura! O exemplo de São Paulo vai mudar a cabeça do brasileiro. A oposição obtém mais uma vitória eleitoral. O regime fica ainda mais isolado do povo e dividido por dentro. O sucessor de Geisel é o general João Batista de Figueiredo, chefe do Serviço Nacional de Informações, SNI. O que foi que Figueiredo disse? É para abrir mesmo, e quem não quiser que abra, eu prendo e arrebento. Ele disse isso porque sabe que se não abrir, o povo é que arrebenta com ele. Quem sabe é desta vez que a Maria Clara pode voltar. Pode ser. Vamos pressionar. Sob intensa pressão popular, o general Figueiredo restaura a liberdade partidária e anistia presos políticos e exilados. Cada minuto da sua ausência foi de espera por este dia. Filha, seu quarto continua do mesmo jeito. Mas o Brasil não vai ficar do mesmo jeito, mãe. A luta continua. Esta é a nossa filha. No final de 1983, explode a campanha das diretas já por eleições imediatas. Nas ruas do Rio de Janeiro e São Paulo, 1 milhão de pessoas. Mas em vez do povo, é o Congresso que elege o presidente. O povo jamais elegeria Tancredo. Eu não tenho tanta certeza assim. Eu tenho. Tancredo serviu a tudo quanto foi governo, inclusive o militar. E até quando a gente vai viver entre a esperança e o desânimo? Desanimado, companheiro? Posso me animar com a dívida externa aumentando e o povo ganhando menos? Ainda por cima tem desemprego e inflação de 200% ao ano. Na véspera da posse, Tancredo Neves é hospitalizado e morre após 38 dias de enfermidade. O vice José Sarney assume a presidência e começa a governar um país, outra vez, em busca da sua identidade democrática. É o fim do governo militar e o início da nova república. A ciranda financeira vai continuar. Vamos ficar ainda mais ricos. Isso não trará meu filho de volta. O governo passado gastou 3 vezes mais do que arrecadou. Isso tinha que dar no que deu. Mais pobreza, mais bandido, mais criança na rua, mais favela. Tá aí, foi nisso que deu um milagre econômico. Pois é, milagre de pobre dura pouco. In my opinion, os brasileiros perderam 20 longos e preciosos anos. Realmente, perdemos 20 anos, mas não perdemos o sonho. Você viu os 20 anos de regime militar. Um período de inquietações políticas e milagre econômico, que na verdade desequilibrou as finanças públicas do país. No próximo episódio, da Nova República ao Real.